Fala, galera! Tudo bem? Galera, sou o professor Marcelo Boaro. Tô gravando, galera, dinâmica. Essa é a aula 5 já, hein? Comecei com os conceitos fundamentais de dinâmica. Falei da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. As 4 primeiras aulas. Estamos na aula 5, que eu vou discutir em detalhes com você. A força elástica, que há na mola, a expressão, a equação que vem da lei de Hooke. E vou falar para você de associação de molas. No próximo quadro, eu vou falar como é que você estuda quando você tem mais de uma mola associada em série, quando você tem mais de uma mola associada em paralelo, como é que você pensa, como é que você resolve esses problemas? Vou falar isso para você, tá bom? Bom, galera, mas antes, por favor, hein, dá um joinha nos vídeos, se inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, dá um retorno bastante bacana para quem faz vídeos, hein, meu? Dá uma força aí para mim, tá bom? No meu canal no YouTube tem resolução de todos os exercícios do Enem, de todas as edições do Enem. No final do vídeo eu falo um pouco mais e falo do meu site para você pegar as listas de exercícios lá, tá legal? Galera, força elástica. Eu falei para você lá na aula 1 que nós estudamos algumas forças principais aqui na mecânica, tá? Aqui na dinâmica, que são força-peso, força normal, força de tração, força elástica, força de atrito. Força de atrito eu vou falar mais para frente, com a força elástica falando nessa aula. Força-peso, galera, sempre que está próximo da Terra, ou da Lua, ou do Sol, de qualquer coisa, de qualquer planeta, que tem tração da gravidade, tem força-peso, ok? Força normal, sempre que houver contato entre superfícies, lembra? Força de tração, sempre que houver cortinha. A força elástica, galera, ela surge quando você tem molas ou elásticos, tá? Nós trabalhamos basicamente com molas, mas a ideia é para elástica mesmo. Muito bem, então o que é a força elástica? Gente, imagina assim, eu tenho uma mola que essa mola está no seu estado natural, tá? Então, ela não está nem esticada e nem comprimida. Ela tem um comprimento inicial, L0. Aí eu pego, aplico uma força nessa mola, ela passa a ter um comprimento L. Nós dizemos que ela sofreu uma deformação, cuja deformação é a diferença entre os comprimentos. O comprimento final menos o comprimento inicial. Essa é a deformação da mola, tá? O X é a deformação. Bom, galera, como você sabe, quando você aplica uma força numa mola, quanto mais você estica a mola, mais difícil fica você esticar a mola. Quanto mais você comprime uma mola, mais difícil fica comprimir a mola. Não é assim que funciona? Claro. Por quê, Boaro? Porque a força, galera, depende do quanto você comprime ou do quanto você estica. Como é que é? Quanto mais eu estico a mola, mais difícil é você esticar a mola. A força que você vai ter que aplicar vai ter que ser cada vez maior. Cada vez maior. Outra coisa, obviamente que depende da mola, né, gente? Depende da mola. Se você pegar uma molinha de um carrinho de brinquedo, você faz assim com o dedo, você amassa a mola. Você pega uma mola de uma bicicleta, né, aquelas que tem aquela mola na frente, você aperta com uma certa dificuldade. Você pegar a mola de um carro, aí você já não consegue apertar com a mão ali, já é muito difícil. Pegar uma mola de um caminhão, né? Então, galera, a mola depende do quê? Da estrutura dela, da grossura, do material que é feito, do formato, isso aí tudo, tá legal? Então, a lei de Hooke discute exatamente isso. A força elástica que age sobre a mola depende de uma constante, que é chamada constante elástica da mola, que depende dessas características que eu falei para você, tá legal? E da deformação. Então, F é igual a K vezes X, tá? Qual é a unidade do K, meu querido? Qual é a unidade de K? Gente, força é dada em newtons, né? Força é dada em newtons. E o X, Boaro? O X é dado em metros no sistema internacional, não é? Então, no SI, o K, meu querido, é newton por metro, no SI. Mas é muito comum mesmo, a gente encontrar situações em que nós trabalhamos com K em newtons por centímetro. Por quê? Porque nós vamos pegar molas que vão sofrer variações relativamente pequenas, de alguns centímetros. Então eu quero saber qual é a relação entre força e elongação da mola, né, que eles chamam essa deformação, em centímetros. Então a gente coloca em newtons por centímetro, também é muito comum. Tá legal? Então se você fizer um gráfico, o gráfico da força pela deformação da mola, é uma reta, a equação do primeiro grau, é uma reta crescente. Quanto mais você puxa, mais difícil fica você puxar a força maior. Você vai ter que fazer cada vez mais e mais e mais e mais. Tá bom? Lembre-se, galera, essa força também é chamada de força restauradora. Ela é um tipo de força restauradora. Por quê? Porque toda vez que eu puxo a mola, ela tende a voltar à situação original. Se eu solto, ela volta à situação original. Se eu comprimo a mola, quando eu solto, ela volta para a situação original. Entendeu? É assim que funciona. Se eu puxo, então é uma força restauradora. Eu puxo, ela puxa uma força contrária. Se eu comprimo, ela empurra uma força contrária. Tá legal? Não se esqueça. Essa força que você aplica
ela é a mesma em todos os pontos da mola. Uma mola ideal, né? A gente despreza a massa da mola, uma mola ideal, então a força que você aplica, ela é a mesma em todos os pontos dessa mola, tá? Você vai encontrar também, eles dizem assim, que essa força ela se propaga ao longo da mola, ou seja, a força que você aplica é a mesma para todos os pontos da mola. Tá legal? Meu querido, minha querida, e o que é um dinamômetro? Já ouviu falar? Dinamômetro? Dinamômetro, galera, é uma coisa bastante simples. Dinamômetro é um aparelhinho que serve para medir força. Dinamômetro, gente, é uma mola. Dinamômetro é uma molinha que você pega e usa para medir força. Quer ver onde você tem dinamômetro? Sabe quando você vai a essas feiras populares? Você vai comprar batata, você vai comprar qualquer coisa lá na feira? Chega lá, o cara não tem balança eletrônica, não tem aquelas balanças de prato. Ele tem aquela balança que ele pega, pendura no teto da barraca dele, pendura no teto, e aqui embaixo tem um gancho em que ele vai pendurar a sua sacola, e aquele negócio vai esticar, e aquele ponteirinho vai marcar alguns valores. Geralmente as escalas que eles colocam aqui em quilogramas, porque é o que nós estamos acostumados a trabalhar, né? Em quilogramas, e aquilo é um dinamômetro. Outro exemplo, dinamômetro é quando você tem a pesca. Os caras que vão pescar, pegam um peixe, eles têm um medidor que eles colocam na boca do peixe, segura assim, aí o peixe vai indicar aquele valor, né? Por exemplo, o cara quer saber, aí ele pegou um peixe, quantos quilogramas tem um peixe? 1, 2, 3, 10, sei lá, como é que eles fazem? Uma maneira é você usar um dinamômetro, porque é fácil para o cara levar no barquinho que ele vai fazer, ou no barcão que ele vai fazer a pesca dele, né, meu? Então ele coloca na boca do peixe, segura de um lado, a força-peso do peixe para baixo, regula. Gente, isso aqui que eu falei para você aqui, ó, eu fiz um desenho na horizontal, mas vale a mesma coisa na vertical, né? A diferença é que a força na vertical, geralmente, quando você pendura, é a força-peso, tá? Geralmente você pendura alguma coisa e a própria força-peso é que vai esticar essa molinha. A gente vai fazer um exercício de aplicação daqui a pouco, falando sobre isso, tá bom? Muito bem. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo, né? De novo. Comprimento final, comprimento inicial. Deformação é o quanto você puxa, ok? Bom, a lei de Hooke, F igual a K vezes X. F igual a K vezes X. A constante elástica da mola depende da mola, tá? Pode ser dada em newtons por metro ou newtons por centímetro. O gráfico da força pela deformação é uma reta crescente. Quanto mais você puxa, mais difícil fica você puxar. Maior tem que ser a força. Tá legal? E o dinamômetro. Ah, gente, tem uma outra coisa que chama dinamômetro também, que eles usam, não confunda, tá? Eles usam para carros, por exemplo, um aparelho que eles levam um carro para medir potência do carro, torque do carro, essas coisas. Aqueles aparelhos também chamam de dinamômetro. Não tem nada a ver com aquilo, tá? É um aparelhinho para medir força, nosso dinamômetro aqui. É simplesmente uma molinha. Tá bom? Então eu vou apagar essa luz aqui para a gente poder continuar a nossa aula 5, que eu vou falar para você de associação de molas. Como é que eu associo molas? E quando o problema tiver duas molas na sequência, molas diferentes, e quando elas estiverem lado a lado, como é que eu faço? Vamos fazer? Associação de molas em série. Eu vou fazer associação de mola em série, depois eu apago o quadro e faço associação de mola em paralelo para você, tá bom? Como assim, Boaro, associação de molas em série? Galera, vão surgir problemas que você tem que saber trabalhar com duas ou mais molas ao mesmo tempo, molas diferentes, com constantes elásticas diferentes. Então eu vou pensar assim, ó. Se eu pegar uma mola que tem uma certa constante elástica K1 e associar a ela uma outra mola com uma constante elástica K2, uma mola diferente, tá? Quando eu soldar uma outra, prender uma outra aqui e puxar, o que vai acontecer, gente? A mola 1 vai sofrer uma certa deformação X1, a mola 2 vai sofrer uma certa deformação X2, que depende do quê? Depende do K delas, né? Mas a força, olha que interessante, a força, galera, a força é a mesma para todos os pontos dessas molas. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Quando elas estão assim, numa sequência, se eu aplico uma força, a força ela se propaga, a força é a mesma para a mola inteira, não é isso? Aqui acontece a mesma coisa. Todos os pontos aqui, ó, todos os pontos serão sujeitos à mesma força, tá bom? A mesma força elástica. Ah, então a força é a mesma, mas os X, tá? As deformações não necessariamente são iguais, né, gente? Claro, se eu amarro uma mola que é fácil de esticar com uma que é muito dura, quando eu puxar, a que é fácil de esticar vai bastante, a que é dura vai só um pouquinho, não é? Ah, então, ó,
para a mola 1, meu querido, minha querida, F é K1x1, ok? Para a mola 2, F é K2x2. Bom, então eu vou isolar em x1 aqui, daqui a pouco no outro quadro você vai entender por quê, mas eu vou isolar aqui, ó. Se F é K1x1, obviamente, se eu passar o K dividindo, fica x1 é F por K1, não é? F é K vezes X, K é a constante elástica da mola. Se eu passar o K dividindo, fica F, que era K vezes X, ficou X igual a F sobre K. O mesmo raciocínio para esse cara aqui, ó, para a mola 2. F, K2 vezes X2. Se eu passar o X2 dividindo, fica X2 igual a F por K2. Tudo bem? Entendeu? Muito bem. Agora eu vou usar essa informação para quê, Boaro? Gente, eu vou trocar essas duas molas por apenas uma equivalente. Como assim equivalente, Boaro? Gente, eu posso tirar essas duas molas, colocar uma no lugar, de maneira que ao aplicar a mesma força, elas estarão sujeitas, essa mola estará sujeita à mesma deformação que essas duas juntas? Claro que é possível, né, gente? Como é que é? Eu tiro essas duas, coloco apenas uma. Quando eu puxar, ao aplicar a mesma força F, vai sofrer uma deformação equivalente que é igual às duas juntas, tá? Isso é uma mola equivalente, é a mola equivalente dessa associação de molas. Então, ao pensar na mola equivalente, é melhor, você consegue dominar melhor as situações dos problemas, quer ver só? Então, ó, gente, a força é a mesma, né? Essa mola equivalente vai ter que ter um certo K, vai ter que ter uma certa constante elástica, vezes o X, que é a deformação equivalente, que corresponde à soma dessas duas, né? Eu vou ter que puxar essa daqui, que ela vai deformar um tanto, igual essas duas aqui deformavam juntas. Ou seja, o X equivalente vai ter que ser a soma do X1 com o X2, não é? Bom, mas aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali, ó. Por quê? Porque a minha intenção aqui é encontrar qual é o K equivalente. Posso trocar essas duas molas por apenas uma que tem uma certa constante, certo? Quanto vale essa constante? É isso que eu estou fazendo para você, tá legal? Então, ó, gente, o mesmo raciocínio, X pelo K equivalente, X é o F pelo K equivalente, mesmo raciocínio que eu usei aqui, ó, para a mola 1 para a mola 2 eu uso para a mola equivalente. Aí eu penso assim, tá bom, Boaro, o X equivalente é o X1 mais o X2. Então, essa mola que eu vou colocar no lugar, quando eu aplicar a mesma força, vai sofrer uma deformação que é igual às duas deformações anteriores somadas. Isso. Então, X equivalente é X1 mais X2, certo? Mas o nosso objetivo é encontrar qual é o K equivalente. O X equivalente é fácil, você vai lá e mede e obtém. Qual é o K equivalente que você vai ter que usar nos problemas, em muitos problemas? Vamos substituir, galera? Vamos. X equivalente não é o F pelo K equivalente? Hã? O X1 não era o F por K1? Fala pra mim, sim ou não? Peraí, escrevi errado aqui. É o F por K1. Mais, quem é o X2? É o F por K2? É ou não é? É o F por K2. Galera, mas o F é o mesmo. Quando eu aplico uma força aqui, essa força é a mesma em todos os pontos aqui. Sim. Quando eu coloquei uma mola equivalente lá, essa força é a mesma para todos os pontos? Sim. Então, galera, eu posso cancelar essas forças aqui, ó. Ela aparece em todos os termos. Eu cancelei. Boaro, você cancelou um F com um 2 do lado de cá. Como é que eu cancelo um com 2? Que 2, gente? Calma. Aqui é uma soma. É o mesmo que eu colocar esse cara em evidência e cancelar um com um só, tá bom? E aí, meu querido, minha querida, finalmente cheguei ao que eu queria. Quando eu tenho molas associadas em série, eu posso achar que o K equivalente é dado por essa expressão aqui, ó. 1 sobre o K equivalente é 1 sobre o K1 mais 1 sobre o K2. 1 sobre o K equivalente é 1 sobre o K1 mais 1 sobre o K2. Entendeu como funciona? É assim. E se eu tivesse 3 molas, Boaro? Eu iria inserir aqui mais 1 sobre K3. E 4, e 5, e 10, e 50. Galera, mesma coisa, né? Você vai fazendo. Tá? É a soma dos inversos. O inverso do K equivalente é a soma dos inversos. Entendeu, meu querido? Minha querida? Tranquilo, né? Peguei 2 molas, coloquei em série, a força é a mesma, achei os X, substituo por uma mola equivalente, e a mola equivalente eu preciso achar o K equivalente. O K equivalente é dado por essa expressão.
tá bom? Então agora eu vou fazer outra abordagem. Eu vou pegar essas duas molas, que ao invés de eu colocá-las assim, eu vou colocá-las lado a lado, vou prender para puxar. Agora elas estarão associadas em paralelo. Vamos lá, ó. Molas associadas em paralelo agora. Então olha só. Então eu tenho aqui a mola 1 presa à parede, a mola 2 presa à parede. Peguei uma barra para conectar as duas, soldar, parafusar de algum jeito, prender as duas. E aí eu aplico uma força F para cá, para distender as duas molas ao mesmo tempo. Note que interessante. Nessa situação, meus queridos, a deformação necessariamente vai ser a mesma. Então aqui a deformação é a mesma. Mas espera aí. A deformação é a mesma para as duas, Boaro? É. Mas se a deformação é a mesma, gente, se elas são molas diferentes e a deformação é a mesma, a força vai ser a mesma, Boaro? Não, né, gente? Não. F não é K vezes X? F é K vezes X. Se a deformação é a mesma, tanto para a mola 1 quanto para a mola 2, mas os K são diferentes, consequentemente as forças serão diferentes, né, gente? Quando você puxa, ela vai esticar mesmo tanto. Quanto mais difícil for esticar, maior vai ser a força nesse componente. Supondo, por exemplo, essa mola aqui 1, que eu fiz em preto, é mais dura do que a mola 2 que eu fiz em azul. Então, essa mola aqui, ó, vai ter que ter uma força maior. A parcela dessa força aqui vai ser maior. Entendeu a ideia? É assim que funciona. Então, F1 é K1 vezes X, F2 é K2 vezes X. Ah, mas eu vou substituir essas duas molas por apenas uma. Substituir as duas molas por apenas uma, que é a ideia da mola equivalente, para eu poder encontrar o K equivalente novamente. Então vai ficar assim, ó. A força aplicada lá vai ter que ser a soma das forças nas duas, né? Essa força vai ter que ser a soma aqui e aqui, para poder esticar. Então F equivalente ao F1 mais F2. Mas o F equivalente, galera, é o K equivalente, que nós temos como objetivo nesse momento, achar o K equivalente, vezes o X. Então vai ficar K equivalente vezes X, vai ser igual a K1 vezes X mais K2 vezes X, certo? K equivalente vezes X, K1 vezes X, K2 vezes X. Galera, de novo, o mesmo que eu fiz para as molas, para a mola associada em série, lá eu conseguia cancelar a força. Aqui eu consigo cancelar a deformação X, que é a mesma. Logo, o K equivalente vai ser igual ao K1 mais o K2. E se eu tivesse 3 molas, Boaro? Mais K3, 4, mais K4, mais K5, assim por diante. Se você tiver várias molas associadas em paralelo, a ideia é a mesma. Como você obriga que todo mundo sofra a mesma deformação, as forças serão diferentes. E é assim que você acha o K equivalente. Tudo bem, meu querido, minha querida? Então tá bom. Galera, bacana, né? Eu faço tudo detalhadinho pra você estar bem, né? E tudo totalmente grátis no meu trabalho, tá bom, galera? Por isso que é importante a força que você pode dar pra mim, tá legal? Então, ó, eu vou pôr na sua tela o exercício pra gente resolver, ó. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim, ó. Coronel, certa mola helicoidal presa num suporte vertical tem comprimento de 12 centímetros. Quando se prende a mola, um corpo de 200 gramas. Ela passa a medir 16 centímetros. Opa, como é que é? É uma mola presa ao teto, tem comprimento original de 12 centímetros. Mas se você prender um objeto de 200 gramas, ela passa a ter 16 centímetros de comprimento. Ou seja, variou quanto, galera? Quanto vale o X, meu querido, minha querida? Quanto? 16 menos 12, 4, né, meu? Claro, 4 centímetros. A constante elástica da mola vale em newtons por metro. Opa, ele quer o K, hein, galera? Vamos pensar? Pendurei um corpo, força elástica para cima. Gente, o peso e a força elástica, nesse caso, se anulam, tá bom? Peso e força elástica se anulam. Força elástica, a gente também coloca esse subíndice F de EL, tá? Indicar que é a força elástica da mola. Então, como peso e força elástica se anulam, porque o objeto fica parado, peso, massa vezes a gravidade, força elástica, K vezes X, não é? A massa 0,2, porque, Boaro? Massa de 200 gramas igual a 0,2 kg. Não se esqueça de colocar no SI, hein? Sistema Internacional, hein? 0,2 vezes 10 é 2. E o X, galera, foi a diferença, 16 menos 12, que é 4 centímetros. Mas eu tenho que colocar no SI também, tá bom? 0,04 metros. Por quê? Porque ele quer o K em newtons por metro. Então tem que ser SI. Gente, aqui vai ficar 2, 0,04. Estava multiplicando, passo dividindo.
0,04. Continuar a conta aqui, ó. Gente, 0,04 é bom que você se acostume a trabalhar com potências de 10, tá? Eu coloquei aqui na forma decimal só para a gente trabalhar, para você lembrar. Mas, ó, procure sempre trabalhar em potência de 10, é muito importante, muito útil, tá? 0,04 equivale a 4 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2, tá bom? Então vai ficar, o K vai ficar igual. Gente, vamos simplificar, né? 2 por 4, é 1 ali, é 2 aqui. Então isso é meio, 0,5, vezes 10. Esse cara está aqui embaixo, 10 a menos 2, ele vai para cima, positivo, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Tá bom? Mas vamos deixar em notação científica. Isso equivale a 5,05 vezes 10A. Bom, se ele estava aqui, a vírgula, se eu andei uma casa para cá na vírgula, eu tenho que fazer o quê, galera? Tem que diminuir esse cara aqui, né? Então vai ficar 5 vezes 10 a primeira newtons por metro, tá? Então a constante elástica da mola, eu deixei em notação científica. Isso equivale a 50, né? Deixei em notação científica, porque as alternativas estão em notação científica. Resposta letra B, 5 vezes 10, tá? Resposta letra B. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Ó, galera, deixa aqui um link para você poder ir para o vídeo de menu. Eu sempre deixo um link também para você ir para o primeiro meu vídeo da playlist de dinâmica. Você clica aqui, você achou esse vídeo aqui no meio do nada, você clica aqui, deixa na descrição do vídeo também, você clica, você cai lá na primeira aula da playlist, você consegue rodar melhor a playlist, achar o que você precisa, tá? Então, o primeiro vídeo é referência. No meu site, fisicapravestibulares.com.br, dinâmica faz parte de mecânica, então você entra em mecânica, clica lá, mecânica, aí vai abrir, você pega dinâmica, e lá tem as listas de exercícios desse conteúdo, tá? Eu faço muitos exercícios para colocar no vídeo de menu para você estudar, tá legal? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!